E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Eduardo Gomes na área, professor de Geografia, e seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui do canal. Bem, na aula anterior nós iniciamos os nossos estudos falando um pouco sobre a industrialização brasileira, como ela ocorreu de forma bem tardia. Na aula de hoje vamos aprofundar um pouco mais no assunto, analisando a industrialização brasileira durante o governo de Getúlio Vargas. Bem, o governo de Getúlio Vargas ele começa em 1930 e vai até 1945. Depois ele assume o governo novamente em 1951 e vai até 1954, durando quase 19 anos. É nesse período do governo de Getúlio Vargas que a industrialização brasileira ganha muita força. Então, já se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos à aula. Bem, pessoal, o Getúlio Vargas ele vai assumir o cargo de presidente durante uma grande crise, a crise do capitalismo, em 1929, devido à quebra da Bolsa de Nova York, que afetou o mundo todo e afetou e muito o Brasil. O Brasil que dependia da exportação do nosso café, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. Na aula passada nós vimos que antes da industrialização brasileira, o principal ciclo econômico do Brasil foi o do café. Então, com essa queda de consumo norte-americano e europeu em relação ao nosso café, a economia brasileira ficou muito fragilizada. É nesse contexto que Getúlio Vargas assume o cargo de presidente. Na aula anterior também nós vimos que o Brasil sempre esteve isolado por setores econômicos, ou seja, arquipélagos ou ilhas econômicas. Ou seja, produzia-se borracha na região norte e exportava. Produzia-se cana-de-açúcar no nordeste e exportava. Produzia-se café na região sudeste e exportava. Então a gente fala que o Brasil é um país agroexportador. Então, Getúlio Vargas ele vai encontrar, eu elenquei aqui, 3 principais desafios no seu governo. Entre eles está aqui, integrar o território, ou seja, a produção e exportação dessas regiões, da matéria-prima dessas regiões, não havia conexão, relação, integração com as demais regiões do Brasil. Então, esse era um desafio de Getúlio Vargas, integrar o território. Outro grande desafio que Getúlio Vargas enfrentou foi resolver a crise econômica. Como o Brasil não tinha indústria, ou seja, ele importava muitos produtos estrangeiros. E também Getúlio Vargas passou por um momento marcante na história mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial. Não pense você que os países participantes da Segunda Guerra Mundial parou a guerra porque o Brasil precisava de produtos industrializados. Não. Foi aí que Getúlio Vargas instituiu a política de substituição de importação. O que isso significa? Significa que determinados produtos que o Brasil importava, agora ele vai fabricar. Mas o governo de Getúlio Vargas, o Estado vai ter muita força. E ele vai começar a desenvolver, vai começar pela indústria de base, que eu falei na aula anterior, bem brevemente. Que é uma indústria bem pesada, uma indústria bem fundamental para o desenvolvimento de um país. Ou seja, vamos ter a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, ou seja, indústria de combustíveis, também a Eletrobras, desenvolvimento de energia, a Companhia Vale do Rio Doce, mineração,
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente vai ter uma indústria de mineração para extrair esse minério, uma indústria para transformar esse minério em metal e aço, muito primordial para o desenvolvimento de um país. Também indústria de combustíveis e energia, e também vamos ter um banco para financiar esse desenvolvimento. Lembrando, pessoal, que o Vargas ele era bem desenvolvimentista. Então ele vai a todo momento tentar desenvolver o país. Então Vargas também vai tentar desenvolver o mercado interno. Como? Ele vai regrar o trabalho, regulamentando uma jornada de trabalho, dando ao trabalhador um salário mínimo para o operário. É aí que ele tem a consolidação das leis trabalhistas, no dia 1º de março de 1943. Bem, pessoal, eu mencionei que antes da industrialização brasileira, o principal ciclo econômico foi o do café. Então tinha uma galera muito irritada com o desenvolvimento dessa indústria no país, que eram os barões do café, que tinham muito dinheiro investido com a produção de café. Então Vargas vai chamar esse povo para o lado dele. Eu, Estado, vou desenvolver a indústria de base. Você, capital, iniciativa privada, vai desenvolver a indústria de bens de consumo. Um exemplo de indústria de bens de consumo é indústria do ramo alimentício, indústria de tecidos, vestuário e etc. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que a industrialização começou na região sudeste? Por que não em outra região? Bem, por 3 principais motivos começou na região sudeste. Primeiro, havia muita mão de obra disponível, principalmente de trabalhadores que trabalhavam com a produção do café. Segundo, as principais cidades da região sudeste, Rio e São Paulo, eles conseguiram uma infraestrutura diferenciada, ou seja, haviam portos, ferrovias bem desenvolvidas. Terceiro, acúmulo de capital oriundo da produção do café. Bem, pessoal, e você tem que lembrar que o Vargas ele era bem nacionalista. Ele ficou conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Bem, pessoal, na próxima aula, na aula seguinte, iremos falar sobre a industrialização brasileira no governo de Juscelino Kubitschek. Então, se você gostou da aula de hoje, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço, até a próxima aula, tchau, tchau.